Hoje é dia da ressurreição e é dia de ceia também, né? Hoje é dia de ceia do Senhor e nós estamos aqui nesse dia de Páscoa, e a Páscoa cristã é a ceia, nossa Páscoa é Jesus Cristo, a volta da mesa de Cristo para fazermos aquilo que Ele nos orienta que façamos, lembrar da sua morte. Engraçado que Jesus, Ele nunca pediu para que ninguém lembrasse do Natal, do seu nascimento, né? Mas Ele pede que nós lembremos da sua morte, por causa do significado profundo que nós temos a partir do entendimento da morte de Cristo. Nós vamos ler um texto em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque sempre que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos ler todos juntos de acordo com a nossa tradução ali? Todos juntos. De maneira... Deus, nós queremos mais uma vez lembrar da Tua morte, sabendo que o Senhor ressuscitou e da importância dessa morte na nossa vida. Abençoa-nos com a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Na refeição do cenáculo, Jesus pegou o pão, tomou o pão, o partiu e disse aos seus discípulos: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E após a refeição, ele pega o cálice e deu também aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Tais palavras, tais considerações são plenas de significado. São muito significativas porque nos mostram a própria visão de Jesus com relação à sua morte e a importância da aplicabilidade da morte de Cristo em nossas vidas precisa ser considerado por nós, e é por isso que Deus, na pessoa de Cristo, naquele momento, diz para os seus seguidores, por aqueles que compartilhavam daquela mesa: sempre que o fizerem, façam em memória, façam lembrando de mim. E aí está o paradoxo dessa noite. Num dia de festa, no dia da ressurreição de Cristo, em que se comemora a vitória de Cristo sobre a morte, nós vamos falar de morte e viver a experiência da ceia, falando da morte em favor da vida. E a nossa reflexão vai ser muito rápida nessa noite. Eu só quero pensar em 3 questões que se destacam quando nós pensamos a respeito da morte de Cristo. Quando nós fazemos essa reflexão, segundo aquilo que Jesus mesmo nos orienta sobre a sua morte e a aplicabilidade dessa morte na nossa vida, porque essa morte não foi em vão. Essa morte tem todo um significado que precisa ser conhecido por cada um de nós e aplicado em nossos próprios corações. Em primeiro lugar, eu quero pensar na centralidade de sua morte. Jesus estava dando instruções, e é engraçado que ele está dando instruções para o seu próprio culto memorial.
para que as pessoas se lembrem de toda aquela situação que ele estava vivendo, aquela situação que ele ia viver. E é por isso que ele diz: quando comer e quando beber, façam isso em memória de mim. O pão ali não representava apenas o corpo de Cristo, mas também o corpo que era rasgado por aquelas pessoas e, consequentemente, por toda a humanidade. Corpo dilacerado em favor de todos nós, enquanto o vinho representava o sangue de Cristo que foi derramado em favor de todos nós. Em outras palavras, tanto um quanto o outro elemento nos mostra e nos aponta exatamente a morte de Jesus. E Jesus queria ser lembrado dessa forma. Eu li um livro essa semana, um livro bastante interessante de um escritor chamado Pietro Barbetti. E esse livro ele narra com riquezas de detalhes os ferimentos de Cristo antes e durante a sua crucificação, a partir da visão de um cirurgião. E aquele cirurgião, além do seu conhecimento dentro da área da anatomia, ele fez alguns, com corpos, ele fez alguns experimentos para que pudesse ver as extensões ou a extensão dos ferimentos de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que é horrível. Se você considera toda a morte de Cristo a partir de uma perspectiva científica, médica, aquilo é horrível. A crueldade que foi imposta ao Senhor da vida faz qualquer um chorar. Qualquer pessoa chora, cada detalhe. Quando ele narra de cada ferida, de cada brutalidade que foi exercida com extrema crueldade pelos executores, são coisas que nos fazem estremecer. E o livro é detalhista, bastante detalhista. Mas quando Cristo nos chama para uma reflexão sobre a sua morte, não é disso que Ele quer que nós nos lembremos com prioridade. Esse não é o fato principal que Ele quer que nós nos lembremos quando nos lembrarmos de sua morte. Ele não se preocupa tanto que nós nos lembremos de suas chagas, das feridas, das mãos, da cabeça, dos pés, do lado, das costas que foram rasgadas com chicotes de couro, com osso nas pontas. Não é essa a lembrança que Ele quer nos trazer das marcas do rosto, esmurrado, ferido, maltratado, mas Ele quer que nós nos lembremos da morte, principalmente considerando os resultados dessa morte. E eu quero falar disso agora. A primeira coisa que nós precisamos lembrar, quando lembramos da morte de Cristo, e nenhum de nós pode esquecer disso, a morte de Cristo foi no nosso lugar, foi no meu lugar, foi no seu lugar, foi uma expiação vicária. Você já deve ter ouvido falar nesse termo na igreja, Uma expiação vicária. E um sinônimo dessa expressão, expiação vicária, seria substituição penal. Então, ali na morte de Jesus Cristo, significa que Jesus sofreu a punição do pecado que era nossa, aquela punição era nossa. Essa substituição penal se deu nesses termos: Jesus sofreu no meu lugar, Ele sofreu no seu lugar, Ele sofreu no lugar de toda a humanidade. E no Antigo Testamento esse conceito aparece na oferta de animais pelo pecado cometido pelos homens.
Lá em Levítico capítulo 5, versículo 6, nós lemos: e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho, como oferta de reparação, e em favor do culpado o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Aquela ovelha, aquele animal é sacrificado no lugar daquela pessoa que oferece. Aquele sangue daquela ovelha, quando derramado no sacrifício, representa o sangue da pessoa que está ofertando. E aí está então um dos motivos da morte de Cristo que nós precisamos nos lembrar quando estamos à volta da mesa do Senhor. Quando me lembro do sangue derramado, quando me lembro do seu corpo cortado, pelo seu corpo dilacerado em nosso favor, eu preciso me lembrar disso. Isaías expõe de modo muito profético o caráter expiatório e vicário da morte de Jesus. Em Isaías 53, versículos 5 e 6, nós lemos: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Novo Testamento, esse conceito é muito presente, e é expresso com auxílio de várias palavras gregas que se aplicam a isso: por, em vez de, em lugar de, em benefício de. Então, quando eu me lembrar da morte de Cristo, e nessa noite que estamos aqui à roda da mesa do Senhor, quando você lembrar da morte de Cristo, se lembre que Ele morreu no nosso lugar. Éramos eu e você que merecíamos ter morrido, mas Ele fez uma substituição legal e morreu no nosso lugar. Em segundo lugar, eu preciso me lembrar ainda que a morte de Cristo foi para a redenção dos nossos pecados. Isso é importante. Redenção significa literalmente o seguinte: libertação mediante um pagamento. Significa que Jesus pessoalmente pagou para nos libertar dos nossos pecados, e pagou com um preço muito alto. Ele pagou com o seu próprio sangue. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, nós lemos: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, ou seja, quem nos comprou, a saber, o perdão dos pecados. Jesus Cristo comprou-nos. Quando eu estiver à roda da mesa do Senhor, eu preciso lembrar disso. Quando eu olhar para aquele líquido vermelho que representa o sangue, eu preciso lembrar que foi o sangue de Jesus Cristo que jorrou, e jorrou muito, pelas suas feridas. Coroa de espinho, a gente tem aquela visão daquela coroa que é um círculo, né? Mas eu estava lendo a respeito, a coroa de espinho era mais um gorro do que um círculo. Era algo que furava a cabeça toda da pessoa. Aquela visão daquele círculo que a gente tem é uma visão de algum artista que imaginou dessa forma, mas se você entra lá no contexto, você vai ver que essa tal dessa coroa era feita com um espinheiro brabo, com espinhos grandes, e que tinha quase que a forma de um gorro, pegando toda a cabeça da pessoa. Cada canto da cabeça de Cristo jorrava sangue por nosso favor. Aqueles cravos de quase 20 centímetros, de 2 centímetros de lado, que vazaram pelas suas mãos, que vazaram pelos seus pés,
aquela lança que lhe feriu o coração e provavelmente o pulmão, fazendo jorrar sangue e água. Tudo aquilo foi por nós, foi o preço que ele pagou. Ele fez isso para que nós pudéssemos estarmos salvos, para que nós não tivéssemos que passar por isso, porque sem derramamento de sangue, diz a palavra de Deus, não há remissão de pecados. Então ele fez isso para que nós não fizéssemos. Também devemos lembrar da morte, quando pensamos que a morte foi para a reconciliação do homem. Reconciliação significa mudança de relacionamento. Onde havia hostilidade, agora há paz e harmonia entre as partes, seja entre homens e homens ou entre homens e Deus. Jesus morreu por isso. Todas as vezes que eu estiver à volta da mesa, eu tenho que lembrar que ele morreu para que nós fôssemos reconciliados, porque os nossos pecados nos afastavam de Deus. Mas segundo o texto de Efésios capítulo 2, versículo 16, pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela a iniquidade. Glória a Deus! Nós agora vivemos para Deus, para a glória de Deus, reconciliados. E eu preciso lembrar isso quando estiver na ceia. E devo lembrar ainda que a morte de Cristo foi para a propiciação de Deus. Propiciação significa literalmente tornar alguém favorável a outro. Deus, ele, por ser inimigo do pecado, nós éramos inimigos dele, por causa do pecado. Por causa do pecado mal resolvido, o homem estava perdido. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E para todos não havia outro destino senão o inferno, senão a distância eterna de Deus. Mas a morte de Cristo fez a propiciação, tornou Deus favorável a nós, porque os nossos pecados, eles se tornaram remidos diante de Cristo, para a glória de Deus. Havia a necessidade de Deus se tornar propício ao homem, e por causa disso, Jesus morreu. Então, quando eu estiver à volta dessa mesa, e daqui a pouquinho vamos participar dessa ceia, não nos esqueçamos disso. Romanos capítulo 3, versículo 25, a qual Deus propôs para propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Deus fez isso com muita paciência. Deus foi muito bondoso conosco. Ele é muito bondoso conosco, ao ponto de dar Jesus Cristo, para que nós pudéssemos viver a vida que vivemos para a glória de Deus. A segunda verdade que eu aprendo aqui com a ceia do Senhor diz respeito ao propósito da morte de Cristo. Já sabemos quais os aspectos da morte que Deus quer que nos lembremos, mas vamos pensar agora no propósito. Conforme em Mateus, o cálice representava o sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Essa é uma declaração verdadeiramente maravilhosa, de que através do sangue de Jesus, que foi derramado na morte de Cristo, Deus estabeleceria uma nova aliança, uma aliança perpétua para conosco. E de manhã nós falamos um pouco sobre essa aliança, Não dependeu de nós, não depende em nada de nós, mas exclusivamente de Deus. E essa aliança então nos lava, nos redime de todo o pecado. Quando estivermos aqui, nos lembremos disso.
todos os nossos pecados são lavados pelo sangue de Jesus. Todos eles, sem exceção. Vamos ver um pouquinho do que a Escritura fala a respeito disso. Salmo 103, versículos 10 a 12. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga conforme as nossas iniquidades, porque assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus. Miqueias 7, 18 e 19, que diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do resto da tua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer, preste atenção, Deus tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós e sujeitará as nossas iniquidades. Glória a Deus, é o que Ele fez em Cristo Jesus. E 1 João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda, porque o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todo o pecado. E por último, ao estarmos à roda dessa mesa e lembrarmos da morte de Cristo, nós precisamos nos apropriar de forma pessoal dos benefícios que nos são trazidos por esta morte. Jesus não apenas partiu o pão, mas deu-lhes para que eles o comessem. Não apenas derramou o vinho, mas também o deu para que eles o bebessem. Da mesma forma, não bastou que Cristo morresse, mas nós temos que nos apropriar dessas bênçãos referentes à morte de Cristo. É claro que a morte de Cristo foi suficiente para tudo isso, mas ela só se aplica na vida daqueles que desejam. O ato de comer o pão e de beber o vinho foi e ainda é uma parábola viva de receber Jesus como nosso Salvador. Participar do corpo e do sangue de Jesus é isso. Crucificado, que nos alimenta desde o nosso coração e todo o nosso ser, mediante a fé. A ceia, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração sentimental do tipo assim: olha, vocês não se esqueçam disso, não. É muito mais do que isso. Foi um drama com grande riqueza de significado espiritual. Disso tudo que nós falamos, nós precisamos viver essa realidade espiritual da morte de Cristo. E lembre-se, nunca se esqueça, no terceiro dia subiu aos céus, onde está à direita do Pai, e voltará para nos buscar, segundo as suas promessas. Amém? Feche os seus olhos agora, e antes de ministrarmos a ceia do Senhor nesta noite, nós vamos pensar em tudo isso que ouvimos, relembrando da morte de Cristo, relembrando dos objetivos da morte de Cristo, daquilo que a morte de Cristo faz na nossa vida, do Cristo crucificado, no meu lugar, no seu lugar, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ah, Deus, que coisa gostosa poder viver nessa comunhão contigo, e nesta noite que nós vamos
celebrar esta ceia juntos. É como se estivéssemos no cenáculo, porque o Senhor está no meio de nós. Os elementos aqui compartilhados significam, representam o teu corpo e o teu sangue. E nós vamos participar, porque cremos que o Senhor deseja isso para a nossa vida. Cremos que o Senhor é Deus acima de tudo e de todos, e que a sua morte tem um significado espiritual muito profundo em nós. E por isso, Senhor, no nome de Cristo, nos submetemos agora. O Senhor que está presente no meio de nós, traga esperança ao nosso coração, traga paz e refrigério no nome de Jesus.